Inclusive, uma recente decisão do Superior Tribunal de Justiça pode anular investigações de crimes financeiros. A sexta turma da Corte decidiu que a Polícia Federal não pode solicitar informações diretamente ao COAF sem autorização da Justiça. Com isso, de acordo com uma reportagem da Folha de São Paulo, vários casos podem ser extintos, dentre eles o que apura supostos financiadores do 8 de janeiro. Atualmente, o Ministério Público, a Polícia Federal, fazem diretamente as solicitações ao órgão de controle de atividades financeiras e o STJ entende que a medida vai contra uma decisão do Supremo Tribunal Federal. Vamos começar essa rodada com José Maria Trindade. Zé, como avalia essa decisão do STJ? Possibilidade de extinção de ações e dificuldade também em apurações por parte das forças policiais? Olha, eu já vi o arquivamento de operações muito sérias da Polícia Federal, com implicação de culpados, vários, inclusive Castelo de Areia e tal, exatamente por captação inapropriada de documentos e de provas. E já vi também decisões, como, por exemplo, um hacker que invadiu telefones celulares de algumas pessoas e as provas dessa invasão de roubo de dados valeram para orientações no Supremo Tribunal Federal. Então, ainda não há uma decisão, vamos dizer, pacificada sobre o uso de provas nesse sentido. O COAF, ele foi criado exatamente, não é para investigar, mas apenas dar informação. Ele não particulariza, ele apenas diz, olha, aqui houve movimentações inatípicas, mas a quantidade de informações que o COAF passa é absurda. Porque os dados são muito, é 10 mil reais. Se a gente imaginar a quantidade de operações acima de 10 mil reais que acontecem nos bancos, e não precisa ser uma, somando, o COAF manda, é um absurdo, é um palheiro. É preciso fazer a procura da agulha no palheiro para chegar a nomes. Então, é essa a armação legal do COAF. Então, é possível que a Polícia Federal use dados do COAF, que são muito dispersos, né? E que seja legal. Agora, com relação a essa história de financiadores de campanha, isso é do Supremo. Supremo é que vai decidir tudo. O Supremo é que vai definir ali o que usa, o que não usa e pronto. Dantas, o Dantas fez um sinal de negativo. Vamos lá, queria te ouvir. Não é negativo não, né? É negativo justamente acreditar que vai dar alguma coisa, qualquer questionamento sobre isso, como disse o Zé Maria aqui, isso está no Supremo, é primeira e última instância. Quem vai questionar? Agora, é óbvio que não poderia estar sendo feito dessa maneira. O próprio Supremo, e vocês vão lembrar, ele julgou, anos atrás, um caso que discutia justamente isso, compartilhamento de informações de inteligência financeira que eram levantadas pelo COAF e que naturalmente abasteciam relatórios financeiros de inteligência que eram utilizados depois pelo Ministério Público para abrir investigação preliminar, pela Polícia Federal, etc. Isso foi muito utilizado na Lava Jato e, naturalmente, como mais um recurso contra, né, a investigação, houve uma decisão, primeiro, do ministro Dias Toffoli, que suspendeu todas as investigações do país que se utilizaram de relatórios do COAF. Fez isso em função inclusive do caso do Flávio Bolsonaro. Flávio Bolsonaro. Depois, quando essa discussão foi ao plenário, aí ele mudou o voto, ficou aquele negócio. Mas ficou mais ou menos claro e estabelecido que esse tipo de compartilhamento ele precisa de autorização judicial. Ele precisa ter um monitoramento, inclusive, judicial. Só que o que está acontecendo? É o próprio Supremo que está fazendo. Então, infelizmente, gente, o problema está na origem. Esse tipo de investigação, ela poderia e deveria estar lá na primeira instância. Ela não está porque há uma extensão da interpretação, né, de que todas essas investigações, elas são filhotes daquele velho inquérito das fake news, chamado Inquérito do Fim do Mundo, que fez uma interpretação muito específica do regimento interno do próprio Supremo, dando uma abrangência nacional ao próprio Supremo, aos mandatos dos ministros, e qualquer tipo de ataque, de crítica, de agressão passou a ser visto como
um ataque à própria instituição. Então, é um terreno pantanoso. Eu espero que o Supremo, em algum momento, o Judiciário, volte ao seu escaninho, assim como o Congresso, o Legislativo e o Executivo. Nós temos lá o preceito fundamental, né, da Constituição, da separação dos poderes, e eu desejo firmemente... E o COAF é um bom parâmetro. Que essa separação aconteça de forma real. O COAF é um bom parâmetro, sim, e hoje, com a tecnologia, com softwares apurados, é possível definir onde há movimentos atípicos. Cada vez mais o dinheiro será eletrônico. Eu entendo que o dinheiro físico vai acabar em pouco tempo, né? E pronto, tem que investigar. Mas ninguém aqui defende bandidos e transações irregulares e ilegais, não. Esquentamento de dinheiro. Eu não defendo isso, não. O COAF tem demonstrado assim, no governo Collor, depois do governo Collor, o COAF começou a operar com números mais baixos, porque se fazia escadinha de transação de dinheiro roubado, né? Então, o COAF é um instrumento importante, sim, tem que regulamentar. Nós temos que viver sob o império da lei. Ninguém vai defender aqui bandido ou transação ilegal ou lavagem de dinheiro, não. O curioso dessa história, desse debate sobre COAFs é que, assim, na época, quando assumiu o governo Bolsonaro, o Sérgio Moro queria o COAF vinculado à própria parte do Ministério da Justiça para investigar e da Segurança Pública. Inclusive, queria colocar isso ali como um sistema de acompanhamento em tempo real, especialmente em função de pessoas politicamente expostas, né? Porque, naturalmente, são aquelas que estão mais vulneráveis à corrupção. E aí, houve uma brigalhada, o Congresso, todo mundo, o PT bateu muito, tiraram isso, jogaram para o Ministério da Fazenda, da Economia com o Guedes, depois o Guedes jogou isso lá para o Banco Central. E agora o que aconteceu? Quase mandaram para o Ministério da Reforma Agrária. Quase mandaram para outro país, o COAF. E aí o que acontece nesse governo, assim que o Lula toma posse, o Dino briga pelo COAF de volta, o Haddad briga pelo COAF de volta. Então, assim, no fundo, é disputa de poder. É claro, quem não quer um órgão que tem essa capacidade de estar vinculado, inclusive agora mesmo aprovaram numa comissão, lá o Banco Central autorizou vincular os dados do Pix para esse tipo de alimentação desses cadastros, natural, dessas investigações. Já a Receita, o Pix já recentemente, dessas investigações. O Pix já está sendo seguido pela Receita Federal. Então volta-se ao sistema, de alguma maneira, o sistema anterior. Tá certo, é isso. Quero dar boas-vindas às pessoas que também chegam pelas emissoras de rádio da Jovem Pan, aqui ao programa Os Pingos nos Is. Estamos repercutindo uma decisão do STJ que entende que a Polícia Federal não pode solicitar informações ao COAF sem autorização judicial. Cristiano Beraldo, também queremos escutá-lo, Beraldo. Muitas decisões ou compartilhamento de informações por parte do COAF foram questionadas por muitas pessoas, inclusive, né? Não, o que tem que ser questionado, Caniato, é esse negócio de vazamento de informação do COAF. Isso é o máximo do absurdo num país minimamente sério. Porque como é que você pode ter um órgão que fiscaliza as movimentações financeiras das pessoas, que é algo extremamente sensível, né? Todo mundo zela pelo seu sigilo bancário, você não quer expor, ainda mais num país violento como o Brasil, você não quer expor a tua vida financeira para ninguém, ou pelo menos não deveria. Aí vai o órgão que faz essa fiscalização, pega dados de transações de uma pessoa e simplesmente joga isso aos quatro ventos. A empresa começa a publicar, fulano recebeu isso. Isso é uma loucura. Isso é uma loucura. Aí querem politizar. Não, se o vazamento é em relação a um adversário político meu, então vale. Só que esse vazamento que hoje é do adversário, amanhã será o seu, meu amigo. Então, tem que cair na real. Esse negócio de vazamento tem que ser assim, tinha que ser investigado de forma seríssima. E não é. E aí você fica tendo que discutir essa questão das informações. Olha, foram obtidas de forma legal, não foram obtidas de forma legal, passaram ali pelo processo devido ou não passaram. Aí você é confrontado com a realidade, porque muitas vezes as investigações trazem fatos concretos, e aí vem a justiça numa interpretação extremamente flexível, que uma hora pende para um lado, outra hora pende para outro, para dizer, olha, não, da forma, não vamos entrar no mérito se o crime aconteceu ou não, mas da forma que essas provas foram coletadas,
esta ação aqui não pode prosperar. Aí fica a população com cara de idiota, porque é inaceitável você ver pessoas que em algum momento cometeram algum tipo de irregularidade e que saem numa boa, simplesmente porque o processo não cumpriu ali o rito e tal. Pô, então vamos responsabilizar quem é contratado, recebe dinheiro público para exercer o seu papel de forma correta, conforme a lei, e não faz. Porque eu não posso. Eu me lembro do caso, teve um delegado em São Paulo que uma vez pegou uma câmera emprestada de uma emissora de TV para filmar um encontro no restaurante. Pelo amor de Deus, sabe? Assim, é realmente nos fazer de trouxa. E isso não pode ficar impune. Nem o vazamento, nem a coleta indevida e irregular de provas, porque quem faz papel de palhaço toda vez é o povo brasileiro.